Eu vou tentar não começar que nem o Sérgio Chapelin, né? Boa noite, tá ligado? Ou no Globo Repórter de hoje. Eu tenho algumas desculpas para pedir logo no começo, porque eu costumo fazer as palestras sempre em inglês primeiro. É a primeira vez que eu usei o Google Slide, tipo, se servir de lição para vocês, não usem, tá ligado? Usa o OpenOffice, cara, sei lá. Faz transparência, tipo, algumas vezes eu quis voltar para transparência nesse esquema aí. Esse título que estava aí, ele é um placeholder, né? A minha ideia é principalmente... Eu preparei uma palestra uma vez sobre logs. Eu não sei se algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ler. Eu passo bastante tempo na linha de comando e eu consumo bastante essa quantidade de log, informação e agregação. E eu gosto... E, cara, não pode ser possível que eu seja o único que veja benefício nisso, né? E eu descobri que tem muita gente que vê. E aí faz um tempo, essa palestra tem um tempo já, e aí eu comecei a prestar atenção no porquê que as pessoas não prestavam atenção nessas coisas. E eu entrei de cabeça em algumas coisas de psicologia e o caramba, não recomendo para ninguém, tá ligado? Entrei, voltei, aviso, não vão. Estou de volta. Espero que os slides voltem também a qualquer momento. Então a minha ideia é sempre falar sobre... É o meu computador ou são os slides? Olha só, é o meu computador, cara. Bom, entra na lista de desculpa que eu tinha que te pedir, né, cara? Então, vamos lá. Então, a minha ideia aqui é falar sobre como o viés cognitivo impede a gente de fazer o design de erro nas nossas aplicações, né? A primeira grande palavra aí é o viés cognitivo. O que é o viés cognitivo? O viés cognitivo, para vocês lembrarem de jeito fácil, é que nem a Terra plana. É uma mentira pessoal que a gente conta para a gente mesmo. Então, tudo que é uma percepção pessoal para a gente que não faz parte da realidade é um viés cognitivo. É um nome bonito, acadêmico, para a gente fazer dinheiro e vender livro. Como é que eu aprendi a programar? Eu acho que todo mundo aprendeu também, certo? É uma parada bem simples que a gente chama de loop de feedback. A gente pensa em fazer alguma coisa, a gente faz e vê se deu certo. Justo? Alguém aprendeu desse jeito aqui a programar? Ficou tentando que nem um retardado de madrugada? Beleza. Funciona bem pra caralho. Fala aí, puta merda. É uma delícia. O que eu demorei muito tempo para descobrir, cara? Que, na verdade, essa última etapa de verificação de se a coisa dá certo ou dá errado, ela é composta por alguns detalhes, né? Várias aspas aí nos detalhes. Uma etapa é a etapa de asserção mesmo, que é a etapa que a gente julga que é só a verificação, que é ver se aquilo deu certo ou não. A última é aprender, certo? E para aprender, a gente precisa medir. E medir é documentar, cara. É você ter gravado o que está acontecendo. Certo? Aí você fala, porra, caralho, mas eu estou de madrugada, bêbado, tipo, codando lá que nem um retardado, eu vou manter um bloquinho do meu lado, certo? Marcando o que deu certo, o que deu errado. Não, amigo. As linguagens elas já geram log de erro para vocês. Vocês só resolvem ignorar e deixar limpar o disco, né? Espero que vocês não paguem nenhuma ferramenta para fazer isso, né? Para limpar o disco dos logs lá depois. Porque vocês estão perdendo uma grande oportunidade de aprender. Então, se vocês não gravarem mais nada do que eu falo hoje, gravem isso. A etapa de verificação, ela tem a etapa de aprendizado que todo mundo ignora, e ela ignora porque a gente não mede e não valoriza o que a gente tem medido. Tá? E aí é meu slide chaves, né? Tipo, o que eu faço? O que eu deveria fazer? Né? O que eu deveria estar fazendo? E aí vem o Fred Brooks. O Fred Brooks ele é seminal, cara, é um autor seminal de ciência da computação. Quem já ouviu o termo silver bullet aí? Não existe bala de prata. Tipo, levanta a mão. Boa, é esse cara aí, cara. É um livro desse maluco que conhece esse termo aí. Né? E o que fala aí? Ele fala que o bom julgamento ele vem da experiência. E a experiência vem do mau julgamento. Vamos trocar em palavras miúdas. É, tipo, basicamente, assim, em português claro, é tenta fazer uma parada, seu filho da puta, tá ligado? É isso que ele quer dizer, tenta. É importante tentar. Se você não tentar, você nem chega na etapa de medir e aprender. Certo? Então é extremamente importante tentar. Né? E o nome disso aí na psicologia é a heurística de disponibilidade. É um nome complicado, tal, mas é basicamente o seguinte. Toda vez que a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente espera o quê? Que dê certo. Justo? Quantas vezes... Levanta a mão quem faz as coisas dar certo de primeiro aí, cara. Ninguém, né? Não dá. Pô, parabéns. Precisamos trocar uma ideia aí.
Tipo, cara, as coisas não dão certo de primeira. Mas a nossa sensação de que elas dão. Por quê? Por causa do viés, dessa heurística de disponibilidade. Como a gente começa a fazer alguma coisa, a gente já espera que elas dê certo, a gente ignora tudo o que aconteceu de errado a partir do momento que elas deram certo, cara. E é aí que é a primeira cagada, é aí que a gente esquece de aprender e usar o que foi medido ali, de usar os logs que a gente teve. Tá? Então, essa é a primeira grande coisa que a gente tem que lembrar que existe para continuar exercitando esse aprendizado aí. Tá bom, como é que eu faço isso, né, na prática? É tudo muito bonito, tudo muito psicológico, né, mas não tem uma pílula para resolver esse problema. Eu quero psiquiatra, velho. Essa parada de ficar batendo papo não funciona. Começa a tratar erro, design de erro, como você trata log. E log é outra coisa que a galera não usa muito bem. E a minha ideia é expandir em cima desse assunto. Tá? O lance é, se você começar a tratar erro como você trata o log de informações, você tem automaticamente aquelas 3 etapas da verificação, certo? Você verifica, mede e aprende. Quer dizer, a parte de aprender é só sua, né? Se você não fizer, fica complicado. Então, vamos discorrer um pouco sobre os logs. Os logs eles têm 2 partes, não 10, é que eu não podia perder a piada, né? Desculpa, de novo, cara. Eu prometo que eu mudo isso aí. A primeira parte das mensagens de log é, chutem, wait for it, as mensagens. É a parte mais difícil, é a parte mais complicada, é o que eu vou ficar a maior parte do tempo falando aqui sobre. Uma mensagem de log, ela pode ser 3 coisas, né? O que aconteceu, o que não aconteceu e o que você deveria fazer naquele momento. Então, pense o seguinte, se o banco está fora do ar e a gente está em produção, então você pode fazer essa mensagem de erro ou log de algumas formas. O que aconteceu? Cara, fudeu, o banco caiu. O que não aconteceu? Eu esperava conseguir conectar no banco e ele não está lá. O que você deveria fazer? Liga para sua mãe e, cara, chora porque tem bastante gente chateada. Não, vai lá, configura direito o ambiente. O cara restarta o banco. Entendeu? Deixa isso sempre próximo da sua realidade, cara. Não tenta fazer uma realidade distante, linda, não. Deixa a parada humana, deixa a galera que lê essa parada entender. Fala, pô, vai lá e restarta o banco porque essa porra cai todo dia, tá ligado? Põe isso na mensagem. Beleza. Outra coisa importante na mensagem é o uso de linguagem ubíqua, né? Quem assistiu a palestra do Eriksen aqui hoje de DDD? Boa. E a do Nelson de nomes? Boa. É disso aí, cara, que a gente está falando. Você quer prestar atenção nesse tipo de coisa. Você quer usar a mesma linguagem que você usa no dia a dia para conversar com as pessoas. E um detalhe importante que todo mundo esquece é que se um erro acontece, ele deveria produzir a mesma mensagem de erro. Um erro não acontece uma vez só. Então, se ele acontecer 200 milhões de vezes, quantas mensagens de erros diferentes você vai ter? Quantas? Uma. Boa. Então, presta atenção nisso. Por quê? Porque você quer agrupar elas e a gente vai ver mais para frente por quê. Então, aí, palestra do Nelson e a do Eriksen. O Eriksen, como é um cara muito preparado, e aliás, eu tenho que agradecer eles dois porque eles me aturaram bastante aí, revisando a palestra comigo, caramba. Então, se eu falar bosta, a culpa é deles e se for bom, mérito meu. Mas o Eriksen já tem o link. Lá no começo tem o link dos slides, eles já estão lá. Então, esses links aí, se vocês quiserem pegar e depois usar eles, tem link para documento, livro, caramba. Tá? Já que a gente está falando sobre mensagens e DDD, vamos expandir um pouco o nosso vocabulário sobre erro, né? Primeira coisa é, o que é um erro? Um erro é algo diferente daquilo que a gente esperava que ia acontecer. Então, a nossa aplicação ela é feita para funcionar, certo? Todo mundo coda para a aplicação funcionar, né? A gente só brinca que o lance do nosso trampo é ficar gerando erro e corrigindo eles. Então, um erro é isso, é algo inesperado que aconteceu na nossa aplicação. Tá? Tem esse documento aqui, que é uma RFC de 2001, cara, que é o documento que define o protocolo de syslog. Ele define algumas severidades de erro, né? Então, a gente tem o erro mesmo, a gente tem crítico, alerta e emergência. Então, um é mais importante que o outro aí. Então, se você vê uma emergência, você deveria ver aquilo naquele segundo, entendeu? Se você vê um erro, cara, não necessariamente tem uma disponibilidade muito grave aí para você tratar agora. Cara, vocês não têm ideia como isso aqui coça a orelha. Uma outra palavra para acrescentar no nosso vocabulário de erro é o defeito. O defeito é o tipo de coisa que não deveria acontecer nunca, certo? E é normalmente o que os nossos clientes veem. Então, um erro de validação é um defeito? Não.
Validação faz parte do processo natural da aplicação. Tá? Um defeito é aquele tipo de coisa que não deveria estar acontecendo. Então, se alguém virar para vocês agora e falar, meu, tem um defeito acontecendo, você sabe que você deveria estar vendo aquilo porque, cara, você não desenhou a aplicação para passar por aquele fluxo. E o aviso é basicamente o seguinte, se isso aí acontecer numa frequência suficiente, a probabilidade disso virar erro é grande. Certo? Um exemplo famoso de warning é quando a gente esquece de configurar o time zone lá no PHP, certo? Warning, configura o date.timezone para alguma porra. Por quê? Porque isso aí dá problema, cara. Certo. Vamos lá. Os logs têm duas partes, né? A gente falou das mensagens e a segunda parte são os contextos. Para que serve o contexto? Serve para tudo que não está na mensagem. Então, o que pode ser? Quando aconteceu, data, hora, por favor, em UTC. Onde aconteceu, né? Qual que é o nome da aplicação, qual que é o nome do ambiente, tem uma máquina específica em que isso acontece? Você escala horizontalmente lá, que nem o Wellington estava falando de Docker e Kubernetes. Você tem uma penca de container, será que vale a pena saber o container? Né? Qual que é a severidade? Isso é uma emergência, é crítico, é só informacional, não é? E pensa o seguinte, você sempre vai olhar para isso, você não estava lá enquanto estava acontecendo, certo? Você sempre olha para o passado numa mensagem de log. Então, quais informações você precisa para determinar e tentar reproduzir o que aconteceu? Você precisa de informação do usuário? Você precisa do stack trace, certo? Você precisa do código HTTP que você devolveu do usuário? Você quer a requisição que o usuário fez para tentar reproduzir aquilo na sua aplicação? Uma grande sacada que pouca gente faz é fazer o esquema do Request ID. Quem já viu essa parada aí de Request ID? Beleza, isso é basicamente o seguinte, uma requisição só gera N logs, certo? E aí você não sabe a que requisição aquele log pertence. Então, o que você faz? Você, no começo da requisição, gera um Unique ID, e aí todo log agora tem essa mesma request. Então, quando der algum problema, você quiser debugar, você consegue buscar tudo daquele ID, sabe mais ou menos o histórico do que aconteceu. O lance dos contextos é que eles usualmente seguem um padrão filtrável, pode ser um JSON. Acho que o monolog, quem usa o monolog e o contexto, ele sempre põe em JSON lá no final da mensagem. Tá? Que é um padrão filtrável. Beleza, vamos fazer um teste agora. Como eu falei para vocês, o contexto pode ser uma penca de coisa, mas a parte importante é a mensagem. Vamos fazer o show do Gugu e ver se essas mensagens são boas ou ruins. Tá? Essa mensagem, erro de banco. Vocês acham que é... Quem acha que essa mensagem é boa, levanta a mão. Boa, beleza, ninguém. Ou ninguém levantou e foda-se, né? Foda-se ligado. Eu acho que vocês estão certos, né? Essa mensagem ela é ruim, cara. Por que ela é ruim? Porque ela é muito genérica. Pensa em produção vendo esse negócio. E aí, o banco caiu? É um erro de chave unique? Não é? Certo? É um SQL errada que a gente subiu para produção. O que está acontecendo? Excelente, te levou do nada ao lugar nenhum. É o tipo de coisa que você quer evitar, né? Essa mensagem aí, né? O Augusto HP não foi encontrado. Ela é boa ou ruim? Levanta a mão quem acha que ela é boa. Boa. Ela é ruim. Por quê? Porque ela é muito específica. Pensa o seguinte, toda vez você está buscando um usuário, certo? Você tem N nomes de usuário na base. Para todo usuário você vai ter uma mensagem de erro diferente. Como é que você agrupa elas? Entendeu? Eu faço uma regesp. Meu, você vai fazer uma regesp para cada mensagem de erro? Miguel, você não quer fazer isso, cara. Na verdade, eu não conheço ninguém que acorda e diga, puta, eu já estou afim de fazer aquela regesp da hora. Tipo, não rola, né, velho? Então, ela é ruim por causa disso. Ela é muito específica, certo? Aí, vamos lá. Essa aí. Está faltando a variável dbdsn no ambiente. Levanta a mão quem acha que ela é boa. Boa, senhores. Ela é boa. Aí você fala, mas filha da puta, cara, você falou que o negócio não podia ser muito específico. Presta atenção sempre na frequência das mensagens. Essa mensagem, ela não deveria acontecer em produção. Por quê? Porque o ambiente de produção já está provisionado, ele já tem que ter isso aí configurado. Então, enquanto o desenvolvedor está preparando o ambiente, ou o sysadmin está ali subindo a aplicação, ele quer ver isso, e só com essa mensagem ele consegue resolver o problema dele. Não é algo que acontece de forma tão frequente e ajuda naquela ocasião. Tá? Essa mensagem aí, levanta a mão quem acha que ela é boa. Cara, essa mensagem é do caralho. É do caralho. Todo mundo conhece ela. Certo? Se você falar com a sua avó, você falava, ó, você tem smartphone? Tem, eu sei que porra é página não encontrada, entendeu? Ela é boa.
E eu acho que é bem isso que eu quero que vocês entendam. O lance de você acessar uma página que não existe é um fluxo natural, cara, da aplicação, acontece. Se você está direcionando os seus usuários para uma página que não existe, isso é cagada sua, entendeu? Não é culpa do erro, certo? Então a gente tem que saber separar as duas coisas e prestar atenção nesses vieses cognitivos que a gente não sabe que está fazendo uso, tá? Então tá bom. A minha ideia toda de fazer essa palestra e falar sobre erros é que não tem muito material de erro, material de log tem, de monitoramento e log, é por isso que eu acho que fazer essa junção é importante. Mas se eu quiser procurar mais sobre mensagens de erro, como é que materiais eu tenho para fazer? Cara, os bancos relacionais, MySQL, Postgres, o MS SQL, eles têm mensagens de erros muito boas. É só vocês tomarem cuidado com isso aqui. Todas são muito específicas, certo? Por quê? Porque você está desenvolvendo, essas mensagens não são para acontecer em produção, porque você deveria estar fazendo só query válida ali. Então, presta atenção nelas. Então, para você desenvolver, normalmente essas mensagens de erro, se você se propuser a ler elas te ajudam a resolver um problema. Então, elas são boas. Tá? Outras mensagens de erros boas são os erros HTTP, né? Uma parte impressionante dos erros HTTP é que eles são muito poucos. Eles são, tipo, a gente tem menos de 30 erros HTTP. Qual que é a cagada que a gente faz? A gente usa eles que nem bingo. Você pega, lê um código de erro, lê o texto e fala, esse erro aqui que me serve. Façam o exercício de entrarem na RFC de HTTP lá, que agora eu não sei mais, porque eles quebraram, né, a 266, a RFC de HTTP. Eu não sei mais em qual está agora. Mas deem uma olhada quais as condições existentes para emitir cada erro. E eu garanto para vocês que vai ser uma lição, velho, de como vocês produzem erros decentes e podem usar isso na aplicação de vocês, tá? E os erros do PHP, cara. Quem já viu aquele erro de time zone não configurada do PHP? Puta, uma capivara de texto, né, meu? Eu te dá uma redação do que você deveria fazer. E aquele erro não foi sempre assim, cara. Ele não foi. E por que hoje ele é assim? Por causa da quantidade de bug aberto da galera reclamando de não entender o porquê que eles deveriam setar aquela variável. Entendeu? A documentação do PHP, se você entrar nessa documentação de data, ele te explica, cara, o porquê que setar time zone é tão importante, entendeu? E não tem problema, cara, você fazer uma mensagem de erro muito extensa. O problema é você fazer uma mensagem de erro inútil que não ajuda ninguém. Tá? Então, essas são algumas alternativas para você examinar melhor. Então, tá bom. Quando é que vocês deveriam estar se perguntando agora, quando é que a gente pode fazer uma mensagem de erro ser variável e quando não? Né? Se vocês não lembrarem mais nada a respeito disso, lembra para quem você está emitindo essa mensagem de erro. Por quê? Isso aí são camadas, certo, de abstração. O Spolsky, ele tem esse artigo de lei das abstrações, né? Então é o seguinte, a gente tem o hardware, a gente tem o que pode ser disco ou rede, a gente tem o sistema operacional, tem uma linguagem de programação, tem um framework e a nossa aplicação, certo? Quanto mais a gente sobe nessas camadas, mais abstrato tá as coisas que a gente está trabalhando. O que o Spolsky fala, e é uma coisa que eu acho que todo mundo consegue concordar facilmente, que quanto mais alto a gente vai, mais erro das camadas de baixo a gente está propenso a receber. Certo? E não é uma alternativa não conhecer essas camadas de abstração. Entendeu? Não é uma alternativa. E a gente sofre com isso. Tá? Então, dadas essas camadas de abstração, aí você tem uma penca de erro sendo gerada no seu aplicativo lá em cima. Né? E a tendência é esse bolo só aumentar, né? Porque agora tem... Quem viu a palestra do Wellington aqui de Docker lá? Aquela salada putz, agora eu tenho um hypervisor, eu tenho... A tendência é esse bolo aumentar cada vez mais, ele não está diminuindo. Tá? Por que é importante se atentar a isso? Você tem os logs, e aí você, como um programador extremamente sagaz, ligeiro, ou programadora, vai lá e fala, cara, eu vou fazer alerta automático desses erros. Certo? Toda vez que eu tenho um crítico ou uma emergência, eu vou, cara, mandar um e-mail para mim, vou mandar um SMS, vou fazer um alerta. O que acontece? Você tem o problema aí do menino que chorava lobo.
Quem não conhece essa historinha aí do menino que gritava lobo? Beleza. É uma história, tipo, sei lá, que você conta para criança, ou pelo menos meu pai contava, tipo, de que vinha uma criança e falava, vinha para a aldeia e gritava lobo, 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 aí todo mundo saía, ia achar o lobo e não tinha lobo, ele estava tirando sarro. Até que na 10ª vez era verdade e o moleque morreu pro lobo. Certo? Se você pega os logs e começa a gerar uma estratégia de alerta automática para vocês, o que acontece? Tocou um alerta, você vai lá e olha. Ah, cara, isso aqui acontece todo dia. Daqui a pouco volta. Tá bom. Puta, isso aqui acontece todo dia. Daqui a pouco volta. Funcionou o alerta para vocês? Não. Ele está funcionando, ele chega. Mas ele está servindo o propósito que ele estava servindo para vocês? Não estava. Certo? E acontece esse viés antrópico, porque você aprendeu por observação e na prática que, cara, aquilo lá era inofensivo. Então, aquele frio na espinha que dava quando o negócio tocava, você já não tem mais. E aí, quando acontecer alguma coisa de verdade, que nem o menino, você morre. Né? Como é que você faz para evitar isso aí, cara? Cara, tem uma palestra excelente que o Erickson me indicou, do Lindsay Homewood, que é a psicologia do design de alertas. A palestra dele é animal, recomendo todo mundo assistir, mas é simples, alerta sobre a frequência. Tá? Então você não alerta nada sobre um evento específico. Então pense o seguinte, você está lá, no seu sitezinho, começando, empreendedor. 100 requisições lá por dia. Aí uma delas dá erro, você vê. Cara, em vez de você alertar no evento, pega a quantidade de requisições num tempo que você vai descobrir, que vai variar com a sua aplicação, e ver qual que é a porcentagem de falhas que você tipo, aceita e é relevante para emitir um alerta para você. Isso aí no começo você vai tweakando, e é um exercício frequente, cara. Pode variar para cada erro. Se vocês usarem ferramentas de erro, New Relic, agora eu não consigo lembrar mais de nenhuma, mas o New Relic, por exemplo, você consegue definir os thresholds, as frequências que você quer. A maioria das ferramentas de alerta funcionam desse jeito. Já. Eles te alertam sobre a frequência. Então você não é alertado sobre um evento, você é realmente alertado quando está dando problema. E aí, se não estiver dando problema, você vai lá e tweaka de novo e fica fazendo esse exercício para frente e para baixo. Se você fizer isso aí, cara, você está boneco. Tá? Voltando lá no Spolsky, por que a gente quer alertar sobre frequência? Porque a gente tem que prestar atenção que as abstrações elas salvam tempo de trabalho. Então, Rails, Symfony, Laravel, eles são animais, né? Eles salvam tempo de trabalho. Mas eles não são argumentos para a gente deixar de aprender o que a gente está consumindo. A gente tem que saber como funciona a rede, a gente tem que saber como funciona disco, a gente tem que saber como funciona o TCP/IP e o protocolo HTTP, a gente tem que saber como funciona onde a gente está rodando a nossa aplicação, seja Docker, Kubernetes ou OS lá naturalmente. A gente tem que saber tudo isso porque a gente tem que consumir os problemas que essas abstrações geram também. Tá? Em algum momento a gente vai esbarrar nelas. E a minha ideia aqui agora é passar algumas dicas que eu acho relevante passar, que é uma coleção de coisas que eu não necessariamente uso, mas eu pesquisando para fazer essa palestra eu admirei bastante. No final aqui tem um link para aquela palestra sobre logs que eu comentei para vocês no começo. Tá? Eu basicamente faço o quê? Eu monto um servidor web para vocês de uma aplicação extremamente simples, e pego o Access Log e mostro para vocês como é que a gente consegue montar um Analytics na mão, certo? Usando o Shell só. Então, grep, awk, o que a gente pode fazer com isso? Quais informações a gente pode extrair disso? Cara, eu acho que é um exercício interessante se você conhece pouco de Shell. Eu acho que é bem simples, são 50 minutos. Põe na velocidade 4 aí, que eu acho que você não morrer de tédio enquanto eu estou falando. Mas minha ideia é passar isso aí, mais detalhes nessa parada aí. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre configuração do PHP. Essa é uma parada impressionante, mas é simples. Você está em desenvolvimento, você quer. Vamos começar de baixo para cima. Você quer um arquivo para gravar os logs, certo? Cara, essa diretriz aqui, velho, é uma das diretrizes mais bizarras no PHP. Ela pode mandar e-mail, ela pode mandar para o syslog, que é um serviço de log, ela pode salvar para um arquivo, ela pode salvar para um URL, ela só não chupa a cana e ia subir ao mesmo tempo, mas esperar o 7.3 que eu acho que rola. Para ela funcionar, você só precisa ligar, certo? Então aqui eu estou salvando no arquivo e ela está ligada. Cara, relaxa, faz isso.
saiba onde está isso aqui. Isso aqui você pode mudar na sua aplicação também, tá? Em runtime, não tem problema nenhum. Depois vem esse cara aqui, o Error Reporting. Na minha palestra eu falo os valores default, eu não lembro quais são eles agora, mas o -1 ele garante que todos os erros vão ser reportados. Os notices, os deprecated e o caramba. Cara, liga, você resolve todos, cara. Tipo, eu garanto para você que você não vai ter dor de cabeça em subir versão de PHP se você tipo, tiver e desenvolver nessa configuração aqui. Inclusive os frameworks fazem uso disso aqui, tá ligado? Os deprecated aqui. Então, só com a -1 aí seja feliz. Isso aqui você não muda mais. E aí em desenvolvimento você quer ver os erros na tela, né? Quem já viu tela branca no PHP aí? Beleza, tela branca é quando isso aqui está desligado, cara. Então, deixou ligado, aparece aquela capivara de erro bonita lá. E aí, em produção, o que você quer? Você não quer capivara bonita na tela, certo? Você desliga. Sacou? Então, copia isso aqui, muda isso aqui em produção. Garante isso que você está lindo. Uma coisa que pouca gente sabe. Todo mundo sabe encadear a exceção? Quem sabe encadear a exceção? Pouca gente. Beleza. Quem não sabe o que é exceção? Porra, cara. Olha o menino que chorava lobo aí, cara. Eu achei que era sério, tá vendo? Eu falei, cara, como é que eu vou explicar para ele agora o que é uma exceção? Eu entrei em pânico, cara. Eu preciso de algum tempo aqui. Mas vamos lá. Isso aqui é a interface de exceção do PHP, né? O construtor recebe uma mensagem, um código e um previews. Um previews, cara. Esse cara aí é a exceção anterior. Qual que é a sacada? Vocês lembram das camadas de abstração? Então vamos supor que a gente está no nosso app e a gente tem um repositório, a gente tem a model e o controller, certo? E aí a gente tem um erro que dá lá embaixo no repositório. Exceção do banco, PDO, Doctrine. Putz, subiu uma exceção. Cara, o que você faz? Você está no repositório, captura essa exceção com try-catch e lança uma nova, certo? Uma nova exceção falando o que você estava fazendo. Você falou, eu estava tentando inserir um usuário no banco. E aí, no terceiro parâmetro da exceção, você passa a exceção que veio para você. E aí, na model, olha, eu recebi essas informações aqui de contexto, tal, passa de novo. Quando alguém receber a exceção, essa exceção vai vir com toda a cadeia de erros, informações que estavam lá, quais arquivos que foram mexidos e o caramba. Certo? Eu não sei quem já rodou a aplicação Java que vem aquela cadeia de exceção, assim, de puta, umas 15. É por causa disso aqui, cara. É por causa disso aqui. Usa isso aqui, usa. Você sempre quer especializar uma exceção para falar em qual contexto você estava, tá? Em onde você estava, o que você pretendia fazer. Esse tipo de informação, ele pode ser excesso de informação, mas pega pelo excesso e não pela falta aí, tá? Quando der algum problema em live, você vai realmente querer essa capivara de erro aí para poder debugar. O PHP tem algumas exceções built-in, né, que pouca gente usa, e acho que conversando com o Almada ele citou bem. Tipo, a gente usa porque elas não são muito úteis mesmo. Então, tipo, tem um cara chamado Nat Price, ele escreve muito sobre teste, é muito bom, recomendo o blog desse cara aqui, livro inclusive. Aí ele oferece sempre essas duas alternativas. Você fala, cara, começa sempre que eu pego um projeto, eu começo sempre com duas exceções base. A primeira é ambiente e a segunda é bad request. Vamos começar de um jeito simples, né? No contexto de requisição web. A gente tem uma API ou uma página. E aí vamos supor que isso aqui vazou, cara. Vazou e putz, você não sabe de onde está vindo, você precisa capturar de um jeito. É da hora isso? Não. Tipo, a gente tem que codar uma aplicação para garantir que ela funcione. A gente não deveria usar a exceção para ficar capturando essas paradas globais e gerenciando. A exceção não é go-to, né? Que, aliás, o PHP tem, então usa. Tá? Ou não. Não usem, desculpa. Mas vamos lá, vamos supor que isso aqui vaze, o bad request vaze. Se você está no conceito de uma página web, o bad request vazou, certo? O que você faz? Você devolve um 400 para o usuário. Por quê? Porque não adianta repetir aquela requisição de novo que ela não vai dar certo. Justo? Ao passo que se você tiver nesse environment aqui, que é, sei lá, um banco não disponível, que é o único exemplo que eu estou usando, né? Horrível. Mas se lançar uma environment, significa o quê? Que aquela requisição ela pode ser válida, cara. E a gente pode tentar repetir ela de novo. Mas num contexto de uma página web, não tem como repetir ela de novo, então você lança um 500 para o cara, é culpa nossa. Certo? Vamos para um conceito de worker agora, de consumir coisa de uma fila. Então a gente tem um worker lá em CLI funcionando. Deu 400. Adianta repetir aquela execução naquela mensagem? Não adianta. O que você faz?
Tem uma tática chamada dead letter. Joga isso para outra fila, com dead letter como sufixo no nome, e aí você sabe que aquilo lá é mensagem que você não vai conseguir processar e você deveria validar de alguma forma. Se der environment, se tem alguma coisa podre acontecendo que não deveria acontecer, você sabe, cara, que é uma questão de tempo até as coisas voltarem a funcionar. Então você pode voltar a mensagem para a fila original e processá-la de novo num tempo mais tarde. Tá? Então essas duas cadeias aqui te dão um monte de coisa. Tá? De novo, recomendo vocês a ler esse artigo aí, que é, putz, sei lá, 10 linhas, extremamente rápido. Também no NatPrice, é tipo defeito. Essa aqui é... O defeito é uma parada que não deveria acontecer. Quando a gente programa, quando a gente cria um fluxo do usuário, a gente não pode se dar ao luxo, como as pessoas de negócio, de ignorar que fluxos de operação existem. Então, vamos supor que você está processando o pagamento de passageiro. E aí o cara do gateway que você contrata te fala assim, você falou, cara, é impossível você me perguntar se tem R$50 no cartão do cara, eu te responder que sim, e depois, a hora que você for pedir para resgatar essa grana do cartão do cara, eu te falo que não dá mais. Isso aí não acontece, relaxa, não acontece. Mas, cara, no código, você tem que tratar esse tipo de problema. Você não pode se dar o luxo de confiar que aquilo vai sempre funcionar. Então, nesse caso aí, o usuário vai ver um defeito. Certo? É uma parada que não deveria acontecer, mas que o seu código tem que tratar esse fluxo de alguma forma, porque, você tem que validar tudo que vem de outro lugar. Certo? Então, é inerentemente você tratar isso aí. Uma outra coisa, você está fazendo biblioteca. Você tem uma biblioteca ali, sei lá, que não é uma biblioteca de validação. E aí você deixou de implementar alguma coisa. Ou você está oferecendo uma parada que é obrigatoriedade dos usuários, dos desenvolvedores implementarem. Cara, lança uma exceção e mostra para eles que eles deveriam estar fazendo aquela parte ali. Tá? Extremamente importante, cara. As exceções são para casos excepcionais. É bem comum aqui a gente ver uma exception lá da model ou lá do repositório sendo lançada e capturada lá no controller. Ou mais esperto ainda, né? A gente tem, cara, no controller um cara que captura todas as exceptions e devolve uma mensagem amigável para o usuário. Vocês não estão fazendo design, cara. Entendeu? Isso aí é ausência de design. Vocês não pensaram no que vocês estão fazendo. Vocês foram preguiçosos só, se vocês não forem inteligentes, tá? Tipo, a aplicação a gente coda para funcionar, cara. A aplicação ela não deveria ter. Então, pensa muito nesses fluxos aí, não deixa essas coisas vazarem para cima, porque isso gera problema de design. Aí você tem uma parada que é difícil de refatorar, você tem um monte de coisa. Tem uma discussão, cara, enorme no C2 Wiki sobre isso, de um maluco falando justamente isso. O primeiro ponto dele é, se você usa exceção para controlar fluxo, você está ferindo o princípio da menor surpresa, que diz o quê? Cara, você não deveria surpreender os outros desenvolvedores que estão consumindo aquele código, certo? O que os desenvolvedores esperam que aconteça deveria estar lá. Então, não fira isso. E aí, cara, beleza. 7 meses de discussão ali, tipo, essa parada tem uns 10 anos e é uma discussão, cara, animal. Tem nego que defende, tem nego que é contra e a discussão continua. É uma leitura fantástica. Falei, trata erro como log. Cara, usa uma biblioteca, usa esse cara, padrão PSR3. Você quer usar isso aí, você vai ser sucesso, vai por mim. Tá? Usa esse cara para logar. Você não sabe onde usar esse cara? Sabe todas as vezes que você faz um var dump? Transforma num log com severidade de debug. Receita de bolo, você vai ser feliz. E agrega todos esses logs usando esses logs. Isso aqui é um padrão, cara, antigo. Tá? Ele não foi substituído. Ele continua sendo usado por todo mundo, só que com carinhas diferentes. Tem algumas outras ferramentas que substituem ele? Tem. Tem ferramentas boas, pagas, que substituem ele? Tem. Mas, cara, se você fizer isso aqui, você não vai ter problema em integrar com nenhuma delas. Tá? Basicamente, o que você quer fazer agregando esses logs? Você tem aí vários servidores, né, numa escala horizontal, PHP rodando ali, salva o log no sistema de arquivos e manda para um agregador que pode ser um syslog também. O syslog ele possibilita, não importa quantas máquinas você tenha. Você fala, putz, essa máquina não vai aguentar tudo. Beleza, o syslog ele suporta essa arquitetura de relay, passando. Eu quero filtrar só alguns tipos de erros. O syslog suporta, cara. Eu quero agregar e mudar as mensagens de erro. Essa porra suporta. Arquivo de configuração é horrível, cara. Já adianto para vocês, é horrível. Mas tem várias implementações. Tá?
E tem o seguinte também, se você tiver um ambiente de alta disponibilidade e não quiser o overhead aqui de disco aqui no meio, cara, a implementação padrão do syslog usa como ferramenta, como protocolo de transporte aqui o UDP. Então você não tem o overhead de garantir que um cara seja entregue aqui, mas ele é confiável o suficiente para transportar isso. Tá? Bom, os cookbooks é isso que eu tinha para falar. Eu acho que essa quote do Parnas encerra extremamente bem, acho que conclui extremamente bem o que eu queria dizer, que é, cara, eu gostaria muito que vocês prestassem mais atenção nas ideias principais por trás de cada implementação dessa, do que das tecnologias que a gente está usando. Certo? As tecnologias vão ficar mais velhas, vão ser superadas, mas as ideias não. As ideias permanecem extremamente relevantes, principalmente computação e matemática até hoje. As mesmas ideias. Tá? As conclusões que eu gostaria que vocês tirassem para resumir aqui. Tipo, erros são diferentes de problemas. Não trate um erro como problema. Eu sei, cara. A gente está codando ali, você tem um problema, é um saco. Tá ligado? Mas o erro que está ali na sua frente, ele é um atalho para você resolver o problema. Se ele não está te ajudando, pensa no que ele poderia ser melhor. Tá? E te ajuda a tratar eles como log, né? Num processo de debug. E acho que é isso que eu gostaria que vocês levassem. Tá? Bom, obrigado. E se eu puder ajudar vocês a cometerem mais erros, fico extremamente satisfeito. Obrigado.